Here's Wonder Mike, Hank, and Master G, the Sugar Hill Gang. É isso aí, muito bem, mano, muito bem, mina. Estamos começando aqui o podcast História do Hip Hop. História do Hip Hop, trazendo para você aqui esse podcast maravilhoso e trazendo um pouco da história do hip hop, do grafite aí, do MC, do beatbox, do DJ, né? Então, muito prazer, eu sou o Nathan e eu espero estar contribuindo aí com o seu enriquecimento, o seu conhecimento a respeito dessa cultura maravilhosa que é o hip hop, né? Então, o hip hop é um gênero musical com uma subcultura própria, iniciada aí durante a década de 70 nas comunidades jamaicanas, latinas e afro-americanas da cidade de Nova York. Afrika Bambaataa, reconhecido como o criador do movimento, estabeleceu 4 pilares essenciais da cultura hip hop: o rap, o DJ, o breakdance e o grafite. Outros elementos incluem a moda hip hop, as gírias, mas basicamente isso. Desde quando surgiu primeiramente no sul do Bronx, a cultura hip hop se espalhou por todo o mundo. No momento em que o hip hop surgiu, a base se concentrava-se nos disc jockeys, os DJs, criavam as batidas rítmicas chamadas de loop, né? O loop são aqueles pequenos trechos aí de músicas em repetições contínuas em 2 turntables, né? E atualmente é referido como sample, né? Sample, aquele loop, aquela parte pequena da música, vai repetindo ali. Posteriormente foi acompanhado pelo rap. A abreviatura do rap, da palavra rap, é Rhythm and Poetry, ritmo e poesia, né, em inglês. Com uma técnica vocal diferente para acompanhar os loops dos DJs, junto com isso surgiram formas diferentes de danças improvisadas, como o breakdance, o popping e o locking, né? Então, as 3 danças do hip hop. A relação entre o grafite e a cultura rap music surgiu quando novas formas de pinturas foram realizadas aí em áreas onde a prática dos outros 3 pilares do hip hop eram frequentes, com uma forte sobreposição entre os escritores de grafite e quem praticava os outros elementos. O termo hip hop, né, vem do inglês afro-americano, né, desde 1898, onde significa algo atual que está acontecendo no momento, e hop refere-se ao movimento de dança. Kate, Cowboy, Wings e Grandmaster Flash são creditados aí com a primeira aplicação do termo hip hop em 1978. Aquela banda, né, Grandmaster Flash, talvez tenha cunhado o termo aí. Então, 1978, ao mesmo tempo em que Flash provocava um amigo que acabava de ingressar ao exército dos Estados Unidos, proferindo as palavras hip hop, imitando a cadência rítmica dos soldados, né? Quando o soldado estava na guerra levando tiro, e ele estava brincando com um amigo com aquela expressão hip hop. Mais tarde, Cowboy determinou a cadência como uma referência para o MC no palco, como os grupos frequentemente eram compostos aí por um DJ, um rapper. Os artistas foram chamados de hip hoppers. O nome originalmente foi concebido com um sinal de desrespeito, mas logo veio a identificar-se com esta nova forma de música e cultura. As canções Rappers Delight ou Delict do grupo Sugar Hill Gang e Super Rapping de Grandmaster Flash foram lançadas em 1979 e obtiveram um alto sucesso. Dois anos depois, Lovebug Starski, DJ do Bronx, lançou um single intitulado The Positive Life, com referências a rappers. Então, DJ Hollywood utilizou o termo para se referir a um novo estilo de música chamado rap. O pioneiro do hip hop, Afrika Bambaataa, reconhece Starks como a primeira pessoa a utilizar o termo hip hop para se referir a esta cultura. O hip hop surgiu aí em meados da década de 70 nos subúrbios negros latinos de Nova York. Esses subúrbios, verdadeiros guetos, enfrentavam diversos problemas de ordem social como pobreza, violência, racismo, tráfico de drogas, carência de infraestrutura, de educação, entre outros. Os jovens encontravam na rua o único espaço de lazer e geralmente entravam no sistema de gangues, as quais se confrontavam de maneira violenta na luta pelo domínio territorial. As gangues funcionavam como um sistema opressor dentro das próprias periferias.
Quem fazia parte de alguma das gangues ou quem estava de fora sempre conhecia os territórios e as regras impostas por elas, devendo segui-las rigidamente. Esses bairros eram essencialmente habitados por imigrantes do Caribe, vindos principalmente da Jamaica. Por lá existia festas de rua, com equipamentos sonoros ou carros de som muito possantes, muito potentes, chamados de sound systems. Carros equipados com sistemas de sons parecidos com os trio elétricos, né? Os sound systems foram levados para o Bronx, um dos bairros de Nova York, de maioria negra. Chegaram a ser levados aí pelo DJ Kool Herc, né? E com 12 anos migrou para os Estados Unidos com sua família. Foi Herc quem introduziu o Toaster, modo de cantar com levadas bem fraseadas e rimas. Rimas bem feitas, muitas vezes bem politizadas, e outras banais e sexuais cantadas em cima de reggae instrumental, que daria origem aí ao rap, né? Neste contexto, nasciam diferentes manifestações artísticas de rua, formas próprias dos jovens ligados àquele movimento de se fazer música, dança, poesia, pintura. Os DJ Afrika Bambaataa e Kool Herc, Grande Master Flash, Grand Wizard Theodore, Grand Mixter DST, hoje DXT, Hollywood, Pete Jones, entre outros, observaram e participaram dessas expressões de rua. Começaram a organizar festas nas quais essas manifestações tinham espaço. Assim nasceram as block parties. As gangues foram encontrando naquelas novas formas de arte uma maneira de canalizar a violência em que viviam submersas, e passaram a frequentar as festas e dançar break, competir com passos de danças e não mais com armas. Esse foi a proposta de Afrika Bambaataa, considerado hoje aí o padrinho da cultura hip hop, o idealizador da junção dos elementos, criador do termo hip hop, e por anos tido como Master of Records, mestre dos discos aí, por sua vasta coleção de vinis, de discos de vinis. DJ Hollywood também foi um DJ de grande importância para o movimento. Apesar de tocar ritmos mais pop, como a discoteca, foi o primeiro a introduzir em suas festas MCs que animavam com rimas e frases que deram início ao rap. Os MCs passaram a fazer discursos rimados sobre a comunidade, a festas e outros aspectos da vida cotidiana. TAC 183, o grande mestre do Pixel, fez uma revolução em Nova York ao lançar suas tags, assinaturas por toda a cidade, sendo noticiado até no The New York Times na época. Depois dele vieram Blade, Zephyr, Sam, Donde, Futura 2000, Lady Pink, Phase 2, Cop 2, entre outros. Em 12 de novembro de 1973, foi criada a primeira organização que tinha em seus interesses o hip hop. Sua sede estava situada no bairro do Bronx, a Zulu Nation. Tem como objetivo acabar com vários dos problemas dos jovens do subúrbio, especialmente a violência. Começaram a organizar batalhas não violentas entre gangues, com o objetivo de pacificador. As batalhas consistiam em uma competição artística, hip hop e a música eletrônica. Entre as diferentes manifestações artísticas do movimento hip hop, a música se insere como papel primordial para inúmeras variações existentes em nossos dias. Além dos DJs, MCs, das mixagens e do rap, a bateria eletrônica e os sintetizadores complementaram o âmbito das discotecas. Tudo começou quando Afrika Bambaataa resolveu criar uma batida base para suas músicas, inspirando-se num álbum do grupo musical criador do estilo techno Kraftwerk. Surgia o electrofunk, que por sua vez derivou-se em muitos outros estilos, como por exemplo o Miami Bass e o freestyle. É importante observar que esta junção entre o então nascente movimento hip hop e a música eletrônica não poderia haver ocorrido se não houvesse ocorrido o desenvolvimento da tecnologia musical orientado pelo desenvolvimento da estética e da técnica da música eletrônica. A música eletrônica, que até o surgimento do grupo Kraftwerk era uma música exclusivamente erudita, começou então a desenvolver uma versão desta linguagem musical para o âmbito da música popular.
Apesar da classificação acima para a música da banda Kraftwerk referi-la como techno, na verdade não há um termo preciso para definir seu estilo, sendo preferível referir-se genericamente a tal estilo apenas como música eletrônica popular, pois o estilo do Kraftwerk é embrionário a todos os demais. Os fundadores da banda Kraftwerk estudaram com Karlheinz Stockhausen, não sei se essa é a pronúncia, e com ele aprenderam os elementos da música eletrônica erudita da vertente alemã. Posteriormente, a vertente francesa da música eletrônica erudita, conhecida como música concreta, veio a colaborar ao desenvolvimento do hip hop, através do desenvolvimento do conceito de sampler, o qual permite a execução do conceito de loop de forma muito mais eficiente. O contato com os DJs, com os conceitos técnicos e equipamentos da música eletrônica foi essencial para o desenvolvimento dos atuais estilos de música eletrônica não integrantes da cultura hip hop. Não está claro se esse contato se deu durante o desenvolvimento do hip hop ou se o mesmo se deu em forma autônoma. Porém, a primeira hipótese parece mais provável. Os atuais estilos de música eletrônica popular não integrantes do hip hop começaram a se desenvolver após a perseguição sofrida pela disco music. Discoteca no Brasil. Nos Estados Unidos, os DJs dos clubes de disco music, ao verem os novos lançamentos de disco music minguarem, passaram a utilizar os equipamentos da música eletrônica para produzir novos lançamentos. Daí surgiram a house music, a techno music, entre outras que no Brasil são pejorativamente, genericamente taxadas como batistaca, e que compõem o universo dos estilos não integrantes do universo hip hop. Atualmente, ambas as vertentes da música eletrônica, tanto a herdeira da disco music como o hip hop, flertam entre si em alguns momentos, criando pontos específicos de influência ou fusão de estilos, conforme pode-se observar em estilos como breakbeat, drum bass, dubstep, sendo difícil manter a distinção entre ambas as vertentes. Também há que se considerar a influência de ritmos e estilos de outros universos culturais que venha a adensar ainda mais a cultura do hip hop, tais como os elementos do rock, da música latina, da música africana, entre outros que foram utilizados em determinados momentos. Atualmente, a música eletrônica erudita passou a adotar outra denominação para se distinguir da música eletrônica popular, autodenominando-se música eletroacústica. Além disso, a antiga divisão entre a escola alemã e a escola francesa foi abolida, resultando na fusão e reestruturação das técnicas e conceitos de ambas as escolas. No Brasil, o hip hop, falar aqui um pouquinho do berço do hip hop brasileiro, é São Paulo, né? Onde surgiu aí nos anos de 1980, dos encontros da Rua 24 de Maio e no metrô São Bento, de onde saíram muitos artistas reconhecidos, como por exemplo Taíde, DJ1, Racionais MCs, Rapping Hood. Ademais, o Rio de Janeiro possuiu uma cena enorme de hip hop e rap. Em Brasília, DF, a cena contemporânea de hip hop brasiliense, também tem expandido consideravelmente e atualmente é considerada uma das maiores do Brasil. Então tem aí em Portugal, o berço do hip hop português é Lisboa, embora se tenha espalhado rapidamente para o Porto, onde surgiu em finais dos anos de 80, né? E início da década de 90, sendo alguns dos artistas de maior destaque Chulash e Sam the Kid. São dois artistas hip hopenses aí portugueses. Multidimensionalidade do hip hop. Segundo Alejandro Frigério, a principal característica das artes negras é seu caráter multidimensional, denso. A performance mistura em níveis sucessivos gêneros que para a cultura ocidental seriam diferentes e separados, música, poesia, dança, pintura. A interpretação, a fusão de todos esses elementos que faz dela uma forma artística que não seria equivalente à soma dos elementos separados. Para compreender a multidimensionalidade da performance, é necessário fazê-lo em seu contexto social. Fora desse contexto social, somente se compreenderiam alguns dos elementos, mas não só
como um conjunto de dança, música, poesias e artes plásticas, senão como uma performance inserida num contexto social, neste caso marginal, cheio de problemas sociais, educacionais e de exclusão social. Este contexto social é o que dá sentido à performance. O hip hop hoje em dia dita o estilo de vida para muitas pessoas. A importância do estilo pessoal. O diálogo entre a performance e o caráter criativo da performance realça e reforça o estilo pessoal. O contraponto com um interlocutor também leva ambos os performers a maiores e melhores desempenhos. O estilo pessoal é de grande importância na performance porque as características próprias de cada performance acrescentam as possibilidades de inovação e de criação de novos estilos. Espera-se que o performer seja não só competente, mas que também possua um estilo próprio, o que pode ser observado na cultura negra urbana contemporânea, por exemplo. Em todos os aspectos do hip-hop, o estilo pessoal se valoriza em situações de representação, mas não é importante em todos os aspectos da vida cotidiana, estética, comprimento, fala, etc. Pois, noutros momentos, é importante valorizar o respeito ao âmbito da preservação, o âmbito da memória, em contraponto ao âmbito criativo, no qual se enfatiza o valor dos códigos e tradições. Hip-hop instrumental. O hip-hop instrumental é uma batida de hip-hop sem vocais. O hip-hop, como regra geral, consiste em dois elementos: uma faixa instrumental, a batida, e uma faixa vocal, o rap. O artista que fabrica a batida é o produtor, o beatmaker, e quem faz o rap é o MC. Neste formato, a poesia do rap é quase sempre o foco principal da música, fornecendo a maior parte da complexidade e variação ao longo de uma batida repetitiva. O hip-hop instrumental é música de hip-hop, sem a poesia do rap. Este formato dá ao produtor a flexibilidade para criar instrumentais mais complexos, ricamente detalhados e variados. Canções desse gênero podem se desviar em diferentes direções musicais e explorar vários subgêneros, porque os instrumentos não precisam fornecer uma batida constante para um MC. Embora os produtores tenham feito e lançado hip-hop sem MCs desde o início do hip-hop, esses discos raramente se tornaram bem conhecidos. O tecladista e compositor de jazz Herbie Hancock, com a colaboração de inspiração eletromusical do baixista produtor Bill Laswell, são exceções notáveis. O single Rocket do álbum Future Shock de 1983 destacou o grande mixer DXT, o primeiro uso de turntablism em jazz fusion. The Mix Up é o 7º álbum de estúdio dos Beach Boys, lançados em 2007. O álbum é composto inteiramente de performances instrumentais e ganhou um Grammy Award em 2008 como melhor álbum de pop instrumental. O lançamento do álbum de estreia do DJ Shadow, Introduction, em 1996, viu o início de um movimento no hip-hop instrumental, baseando-se principalmente em uma combinação de samples de funk, hip-hop e trilha sonora. Os inovadores arranjos de samples do DJ Shadow influenciaram muitos produtores e muitos músicos. Dos anos 2000 a 2010, artistas como RJD2, J Dilla, Pete Rock, Professor Grande, MF Doom, Dani, Nu Javis, Madlib, Cera Alfaiate, Denver Kajanga, DJ Crush, Ermitude e Blockhead ganharam a atenção da crítica. O hip-hop instrumental ainda não foi totalmente reconhecido como um gênero em si e é frequentemente classificado como trip-hop, breakbeat, hardcore, drum and bass, jungle old school, grime, trap ou industrial music. Isso pode ser resultado de sua natureza variada e experimental. Uma única faixa pode incorporar amostras de diversos gêneros musicais. Devido ao estado atual da lei de direitos autorais, a maioria dos lançamentos instrumentais de hip hop são lançados em pequenas gravadoras independentes. Os produtores muitas vezes têm dificuldades em obter autorização para as muitas amostras encontradas em todo o seu trabalho, e selos como o Stone Throw Records estão repletos de problemas legais. Vamos aí a 6 pilares do hip hop,
o disc jockey, que é o DJ, né? O operador de disco, que faz as bases, colagens rítmicas sobre as quais se articulam os outros elementos. Hoje o DJ é considerado um músico após a introdução dos scratches de grande mix EVST, a canção Rocket de Herbie Hancock, que representa um incremento da composição e não somente um efeito. O breakbeat é a criação de uma batida em cima de composições já existentes. Seu criador, DJ Kowerk, desenvolveu essa técnica, possibilitando b-boys a dançarem e MCs a cantarem. O beat jungle já é a criação de composições pelo DJ nos tocas-discos, com discos e canções diferentes. Há diversos tipos de DJs. O DJ de grupo, de baile, de festas, aniversários, eventos, em geral. E o DJ de competição. Este, por sua vez, faz da técnica e criatividade os elementos essenciais para despertar e prender a atenção do público. Um DJ de competição é um DJ que desenvolve e realiza apresentações contendo scratches, batidas e até frases recortadas de diferentes discos, sampleadas. Esses DJs competem entre si, usando todo e qualquer trecho musical de um vinil ou arquivos digitais ou sequenciais de MIDI. O rap é um ritmo de música parecido com o hip hop e que engloba principalmente rimas. É um dos 6 pilares da cultura hip hop. A tradução literal do rap é ritmo e poesia, feita através de rimas, geralmente feitas com uma velocidade superior à do hip hop, tendo como, por exemplo, aí o grupo The Last Poets. O rap, na maioria das vezes, é feito sem qualquer acompanhamento de instrumentos musicais tradicionais, mas geralmente é acompanhado por um DJ. O beatbox, o termo beatbox, que a partir do inglês significa literalmente caixa de batida, refere-se à percussão vocal do hip hop. Consiste na arte em reproduzir sons de bateria, de sintetizador, de scratch, de samples, com a voz, né, na boca e a cavidade nasal. Legal. Envolve o canto, imitação vocal de efeitos de DJ, simulação de cornetas, cordas e outros instrumentos musicais. Além de outros efeitos sonoros, muitos autores consideram o rapper norte-americano Doug E. Fresh como o pioneiro dessa arte. Porém, pesquisas recentes apontam para o compositor, músico e cantor brasileiro Marcos Valle como inventor do beatbox. Em 1973, Valle gravou para seu LP Previsão do Tempo a faixa Mentira, na qual ele emula uma bateria com sua voz e dessa forma executa um padrão rítmico e uma virada. Numa entrevista em 2008 para o pesquisador acadêmico Alexei Mikhailovsky, Valle revelou grande surpresa ao saber que era um dos pioneiros da beatbox. Relembrando a gravação da faixa, ele afirmou que a ideia surgiu ao acaso, como uma mera experiência. Lhe agradou e foi incorporada à gravação final. MCs são os mestres de cerimônia no hip hop. Então, o mestre de cerimônia é o porta-voz que relata através de rimas os problemas, carências e experiências em geral dos guetos. Não só descreve, mas também lança mensagens de alerta e orientação. O MC tem como a principal função animar uma festa e contribuir com as pessoas para se divertirem. Muitos MCs no início do hip hop davam recados, mandavam cantadas e simplesmente animavam as festas com algumas rimas. O primeiro MC foi Cookie La Rock, MC que animava as festas de Kowerk. No Brasil, os primeiros rimadores foram Jair Rodrigues, Gabriel Pensador, de grupos como Balinhas do Rap, Taíde DJ1, Racionais MCs. Um MC é aquele que, através de suas rimas, mostra as várias formas de reivindicação, angústias e injustiças com as classes sociais, com os mais desfavorecidos, mostrando o poder da transformação. Vem o breakdance agora. Breakdance, b-boy, popping, lock. Por convenção, é a denominação dada às várias danças aí do breakdance. Apesar de terem a mesma origem, são lugares distintos e por isso apresentam influências das mais variadas. Desde o início da década de 1960, quando a onda de música negra tomou os Estados Unidos, a população das grandes cidades sentia uma maior proximidade com esses artistas, principalmente por sua maneira verdadeira de demonstrar a alma em suas canções. As gangues da época usavam o break para disputar território. A gangue que se destacava era a que comandava o território. Vem o grafite.
A expressão plástica, o grafite representa desenhos, apelidos ou mensagens sobre qualquer assunto feitas com spray, rolinho e pincel em muros e paredes, sendo considerado por muitos uma forma de arte e é usado por muitos como uma forma de expressão e denúncia. Apenas no Brasil considera-se o ato de pichar diferente do ato de grafitar. Nos Estados Unidos, por exemplo, onde surgiu, existe um nome para a modalidade pichação, que é conhecido como tag. Então vem aí o impacto social. A dança hip hop inclui uma variedade de estilos, nomeadamente break, lock, pop, crumping, breaking, lock, pop. Foram desenvolvidos aí na década de 70 por negros e latinos americanos. Surgiu aí na década de 90 o crumping em comunidades afro-americanas em Los Angeles. O que separa a dança do hip hop de outras formas de dança são os movimentos de improvisação, os freestyle, e que os dançarinos de hip hop frequentemente envolvem-se em disputa nas competições de dança. Sessões de freestyle e disputas geralmente são realizadas numa cypher, um espaço de dança circular que se forma naturalmente uma vez que a dança começa. A moda no hip hop é um estilo de se vestir de origem afro-americana, caribenha e latina, que teve origem no bairro do The Five Boroughs, em Nova York, e mais tarde influenciou em cenas de hip hop como em Los Angeles, Galesburg, Brooklyn, Chicago, Filadélfia, Detroit, Porto Rico, entre outros. Cada cidade contribuiu com vários elementos para o seu estilo geral, visto hoje no mundo inteiro. Geralmente as roupas utilizadas no hip hop são largas, para que os movimentos fiquem maiores, dando mais efeito visual para a dança. Também são utilizados bonés, muitas vezes virados para trás ou de lado. Costumam ser usados shorts e na maioria das vezes as roupas são vistosas. O primeiro estilista a unificar a moda convencional com o estilo do hip hop, Karl Kani, que desenvolveu as primeiras calças com formato propriamente largo. Pelo sucesso das vendas, ele recebeu o título de padrinho da moda urbana. Também foi eleito mais tarde pela revista People um dos 100 afro-americanos mais ricos do mundo. Então tá aí, a gente trouxe para você um resumo da história do hip hop, suas influências aí na origem da música funk, né, no disco, na música eletrônica, no rhythm and blues, no reggae, no dancehall, no rock, no jazz. Então o hip hop ele pegou muito influência desses estilos musicais e através também de técnicas e equipamentos, toca-discos, sintetizadores, usando também o vocal, a caixa de ritmos, o beatbox, o sampler, trouxe aí novidades, inovou e fez um mix, uma mistura, eu me esqueço aqui a palavra que eu quero usar, depois eu vou lembrar, e deu essa cara ao hip hop, criou esse gênero no mundo, e esse gênero criou subgêneros, gêneros de fusão. Então foi muito importante isso aí, essa história do hip hop. A gente conseguiu resumir aqui um pouquinho para vocês. E obrigado você, MC, DJ, rapper, breaker dance, grafiteiro, que esteve até agora aqui comigo, acompanhando esse resumo histórico da história do hip hop. Esse podcast a gente vai aí postando no YouTube e enriquecendo mais e mais o conhecimento dos nossos amigos que fazem parte da cultura hip hop. Valeu, eu sou o Nathan, se inscreve no meu canal, deixa o seu like e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Here's Wonder Mike, Hank, and Master G, the Sugar Hill Gang. É isso aí, muito bem, mano, muito bem, mina. Estamos começando aqui o podcast História do Hip Hop. História do Hip Hop, trazendo para você aqui esse podcast maravilhoso e trazendo um pouco da história do hip hop, do grafite aí, do MC, do beatbox, do DJ, né? Então, muito prazer, eu sou o Nathan e eu espero estar contribuindo aí com o seu enriquecimento, o seu conhecimento a respeito dessa cultura maravilhosa que é o hip hop, né? Então, o hip hop é um gênero musical
com uma subcultura própria, iniciada aí durante a década de 70, nas comunidades jamaicanas, latinas e afro-americanas da cidade de Nova York. Afrika Bambaataa, reconhecido como o criador do movimento, estabeleceu 4 pilares essenciais da cultura hip-hop: o rap, o DJ, o breakdance e o grafite. Outros elementos incluem a moda hip-hop, as gírias, mas basicamente isso. Desde quando surgiu primeiramente no sul do Bronx, a cultura hip-hop se espalhou por todo o mundo. No momento em que o hip-hop surgiu, a base se concentrava-se nos disc jockeys, nos DJs, criavam as batidas rítmicas chamadas de loop, né? O loop são aqueles pequenos trechos aí de músicas em repetições contínuas em 2 turntables, né? E atualmente é referido como sample, né? Sample, aquele loop, aquela parte pequena da música, vai repetindo ali. Posteriormente foi acompanhado pelo rap. A abreviatura do rap, da palavra rap, é Rhythm and Poetry, ritmo e poesia, né, em inglês. Com uma técnica vocal diferente para acompanhar os loops dos DJs,